Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Princesa Margaret, a irmã da Rainha Elizabeth, que era conhecida como a irmã rebelde, né? E é caçula que chama, né, gente? Esse vídeo muitos de vocês me pediram. Por isso, né, se gostaram da ideia, não deixe de dar um joinha, né? E podem pedir aqui nos comentários vídeos. Eu posso não responder, mas eu leio a maioria dos comentários, tá? Então sempre tem algumas perguntas assim. Quando eu vejo que há muitas perguntas, até gera um vídeo, ok? Bom, vamos lá. Muitos de vocês pediram para falar sobre a Princesa Margaret, tá? Tem outro vídeo que eu quero fazer mais pra frente só sobre os filhos da princesa. Muitas pessoas perguntam, né? Sobre os filhos da Princesa Margaret. Mas nesse vídeo, né, aqui, eu vou fazer um vídeo metade rápido, porque tá aqui direto no celular, metade editado, porque eu vou colocar imagens, né, enquanto eu vou falando. Bom, primeiro eu vou dar um geralzão, né, se você não tem a mínima ideia de quem seja a Princesa Margaret, ela sempre foi conhecida pela sua natureza rebelde, personalidade determinada. Ela sempre fazia manchetes em todo o mundo, né? Ela era a princesa Diana da época. E ela tinha um estilo bem festeira, ela fumava. Por isso que falavam que ela era meio rebelde, né? Porque ela era para ser uma princesa, assim, né? E ela sempre estava na presença de celebridades. E um dos maiores escândalos da vida da princesa foi o seu relacionamento com o então capitão Peter Townsend, que serviu ao seu pai, o rei George VI, certo? Foi um romance que apareceu aí na série de sucesso Netflix do The Crown, e graças a essa série que foi colocado esses personagens, né, que muitos da minha geração aí acabaram conhecendo a existência dela, porque ela morreu aos 71 anos em 2002. Então a Netflix acabou trazendo, né, novamente a história dela. Mas vamos lá, vamos começar pelo início então. Ela nasceu no dia 21 de agosto de 1930 na Escócia, no castelo de Glamis. Ela é filha do rei George VI e da rainha Elizabeth, rainha mãe, né? Ela é a irmã da Rainha Elizabeth II. Ela foi casada com Anthony Armstrong Jones, de 1960 a 1978. E ela teve 2 filhos. Ela faleceu dia 9 de fevereiro de 2002, aos 71 anos, ok? Bom, agora que você já tem um geralzão, se você quiser agora saber um pouquinho mais sobre a história dela, vamos em frente. Quando a princesa nasceu, lá em 21 de agosto de 1930, ela era a quarta na linha de sucessão ao trono. O avô dela que estava reinando no momento que ela nasceu, então logo em seguida vinha o tio dela, né, que abdicou, mas vinha o tio, depois o pai, depois a irmã e depois ela. Então ela era a quarta na linha de sucessão. Ela tinha um relacionamento bem próximo com a sua irmã, a Rainha Elizabeth II, mas brigavam muito quando eram crianças, como qualquer criança da idade, né? Enfim, as irmãs Margaret e Elizabeth tiveram uma educação relativamente comum para sua posição social, e como muitas irmãs, né, com diferença de idade próxima, não deixavam também de brigar muito, como qualquer, né, irmã. Havia uma governanta que se chamava Marion Crawford, que trabalhou 17 anos com a família. E ela escreveu uma biografia não autorizada chamada The Little Princesses, que é As Pequenas Princesas. E ela escreveu nessa biografia assim: as 2 meninas eram inteiramente normais e saudáveis. Nenhuma delas deixava quieto se fosse provocada também. Elizabeth, por exemplo, era rápida no seu gancho de esquerda, e Margaret era conhecida como dar umas boas mordidas. Bom, na vida adulta, as duas também sempre se mantiveram bem unidas. A Margaret foi dama de honra no casamento da irmã com o príncipe Philip em 1947. Aos 20 anos, a Margaret, ela era bem pra frentex, né? Ela já fumava, ela bebia muito. O pai dela fumava muito, né? Então ela fumava junto, assim, tipo, ela começou a fumar e beber desde muito cedo. E ela era conhecida por ser bem rude, bem grossa mesmo, né? As histórias da grosseria de Margaret estão bem documentadas na mídia. De fato, foi alegado que alguns de seus funcionários a apelidaram de Sua Alteza Rude. Em vez de Sua Alteza Real, era Sua Alteza Rude, né? Então, a reputação da Margaret, né, de honestidade brutal, vulgo grosseria,
é até hoje conhecido, né? Bom, Margaret, aos 20 e poucos anos, teve a sua primeira experiência romântica, ok? Ela começou um relacionamento com o então capitão Peter Townsend, que servia ao seu pai, o rei George VI. Ele era um homem 16 anos mais velho, né, do que ela. Até aí, tudo bem. Porém, o capitão Peter Townsend, ele era casado e ele tinha 2 filhos, então aí a situação ficava um pouquinho mais complicada e toda essa história foi contada lá na Netflix, né, lá no The Crown. E aí, será que aquela história é verdadeira, gente? Então, olha só, segue o raciocínio. Então, o capitão, né, ele se divorciou em 1952 para casar com a Margaret, tá? Sendo que em 1952 que a Rainha Elizabeth virou Rainha Elizabeth, né? Que morreu o pai dela. E aí, gente, o que aconteceu? O relacionamento dos dois, na verdade, só foi revelado ao público quando um jornalista viu a princesa, simplesmente assim, sabe? Quando você tá do lado de um amigo, do marido, ou de alguém que você conhece, assim, né? Gente, mas ali é a família real, né? Tem que estar tudo sério. Aí ela foi lá e tava tirando um fiapo, assim, do casaco do Townsend, né? E isso durante a coroação da rainha na abadia de Westminster, lá em 1953. Então, logo no dia seguinte da coroação, esse já era o escândalo da época. Então, as páginas de jornais, né, que estavam ali para noticiar a coroação, né, da Rainha Elizabeth, na verdade, estavam sendo ocupadas por esse escândalo da princesa Margaret com o capitão, né, Townsend. E aí, gente, o que aconteceu? Naquele ano, em abril de 1953, o, né, então, capitão ali pediu a princesa de 22 anos em casamento. Tudo bem? Não, né? Tem uma lei de 1772 dos casamentos reais que a monarca precisa autorizar o casamento de todos os membros da família real. Ela precisa dar a bênção, senão não rola. Foi uma decisão muito difícil para a rainha Elizabeth tomar, porque não era simplesmente a irmã que estava ali. Tava todo mundo fazendo pressão para que a Elizabeth não aprovasse, inclusive o primeiro-ministro, a mãe da rainha. Então, a Elizabeth pediu para que a irmã, né, esperasse mais alguns anos até ela ter 25 anos. Espera um pouco. Aí, os dois decidiram, concordaram em esperar, né, até a Margaret completar 25 anos. Mas 2 anos depois, a Margaret não tinha nem 25 anos ainda, tá? 2 anos depois, ela, em 31 de outubro de 1955, ela divulgou a seguinte declaração: gostaria que soubessem que decidi não me casar com o capitão do grupo Peter Townsend. Tive conhecimento de que, sob reserva de renunciar aos meus direitos sucessórios, poderia sim ter tido poderia casar com ele no civil. Mas, ciente do ensinamento da igreja de que o casamento cristão é indissolúvel e consciente de meu dever com a Commonwealth, resolvi colocar essas considerações antes de qualquer outras. Tá bom, me engana que eu gosto, né? O que acontece? A rainha, ela não impediu dela casar com o capitão, só que haviam ressalvas, né? Ela perderia muito se casasse, só que perderia no sentido material, né? Muitas regalias dela, sabe? Tipo, ela perderia muita coisa. Tinha que ser muito amor mesmo. Olha só, documentos divulgados nos arquivos nacionais em 2004 mostram que a rainha e o então primeiro-ministro Anthony Eden elaboraram um plano que permitiria a Margaret casar com Townsend. Havia, no entanto, um pequeno problema. Margaret e qualquer dos filhos gerados pelo casamento seriam removidos da linha de sucessão. O rascunho final da proposta foi produzido em 28 de outubro de 1955, apenas 3 dias antes da Margaret anunciar que não casaria com Townsend, né?
Então, o que aconteceu? Não é que eu acredito seja só o caso, né, de tiraram a gente da linha de sucessão. Não, tiraram a gente da linha de sucessão e tiraram muitas das regalias da vida de princesa que ela teria, né? E seria um preço muito alto para ela jogar pro alto, assim. Então tinha que ser realmente um verdadeiro amor para ela jogar tudo pro alto. Não foi proibida de casar. Quer casar? Pode casar, mas tem essas condições. E aí ela não quis pagar o preço. E aí, como diz o próprio, né, capitão Townsend, em sua autobiografia de 1978, Time and Chance, que é o nome do livro, ele diz: ela só poderia ter se casado comigo se estivesse disposta de desistir de tudo, desistir da sua posição, do seu prestígio. Eu simplesmente não tinha o peso para contrabalancear tudo isso que ela teria que perder. Ou seja, né? Então, a fila anda, né? Bom, o que que aconteceu? A Margaret desistiu do casamento e acabou se casando com quem? Com o Anthony Armstrong Jones. Em fevereiro de 1960, Margaret anunciou seu noivado com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones. A revelação surpreendeu a mídia, que especulou que Margaret aceitou a proposta logo após saber que seu ex-namorado, Peter Townsend, pretendia casar-se com uma belga de 19 anos. Então, meio que foi aquela dor de cotovelo, assim, que muitos dizem, né? Ai, ele vai casar com outro, então eu também vou, sabe? Acho, na minha opinião, que não foi uma decisão muito bem pensada, né? Mas enfim, porque era a vida dela que estava em jogo, né? E ela, né, a gente vai ver aqui que o casamento dela, no final das contas, não deu muito certo. 3 meses depois, em 6 de maio de 1960, Margaret e Armstrong Jones casaram em uma cerimônia espetacular na Abadia de Westminster. Foi o primeiro casamento real britânico a ser transmitido pela televisão e cerca de 300 milhões de pessoas sintonizaram para assistir à ocasião. Cerca de 2.000 convidados estiveram ali presentes, né? Após a lua de mel, então, os recém-casados mudaram ali para o Palácio de Kensington, presente da Rainha Elizabeth, um apartamento de 20 quartos. Pois é. Bom, eles tiveram 2 filhos, o David, nascido em 3 de novembro de 1961, e a Sarah, nascida em 1º de maio de 1964. Bom, a Margaret e o Anthony se separaram em 1976, na mesma época que o caso com outro homem, né, da Margaret, foi para mídia, o Roddy Llewellyn. Não sei como que fala o nome dele, né? E esse caso também apareceu lá na Netflix e dá para dizer que foi mais ou menos assim. Porém, né, é bom lembrar aqui que o Anthony Armstrong Jones também tinha lá os seus casos extraconjugais. Então, foi de ambos os lados que o negócio ali não estava funcionando e eles acabaram se separando. Bom, a princesa Margaret foi assim a primeira a abrir, né, o bonde da separação, o bonde do divórcio, né? Porque logo em seguida, gente, já veio o divórcio da princesa Anne, o divórcio do príncipe Charles, o divórcio do príncipe Andrew. Embora, né, as taxas de divórcios na sociedade aqui no país na década de 70, o divórcio estava super em alta, assim, a família real ainda mantinha-se assim meio que intacta, né? Então, quando realmente ela abriu, né, o precedente para o divórcio, aí foi realmente um escândalo, vamos dizer assim, tá? Para quem realmente não viveu essa época, não vai entender o contexto de tudo que estava ali acontecendo, né? Bom, a princesa Margaret tinha 17 anos, 47 anos quando ela se divorciou, e o divórcio dela foi finalizado em julho de 1978. A princesa Margaret não se casou novamente após o divórcio, mas teve vários relacionamentos. E ela tinha um forte por homens mais novos. Tá certo, né? Viu? É, porque homem pode, mulher não pode, né? Ah, tá bom. Então, bom, o que aconteceu com ela com o passar do tempo? Bom, ela bebia muito, ela fumava muito, e aí, né, quando ela começou a envelhecer, realmente os problemas de saúde começaram, né, a mandar a conta. Em janeiro de 1985, os médicos removeram parte do pulmão de Margaret, sem dúvida, provocando
assim, o medo, né, que fosse o mesmo câncer que o pai dela teve. O George VI tinha câncer, né? Então ele até tirou, parece que uma parte do pulmão também. Mas foi feito biópsia, tudo, e ela não tinha nada maligno, embora ela tivesse que ter retirado mesmo o pulmão, parte do pulmão, ela teve que tomar algumas medidas drásticas e aí ela teve que tentar parar de fumar, né? Ela não teve sucesso nesse esforço, mas ela conseguiu reduzir, né, de 60 para 30 cigarros por dia, aí de acordo com uma reportagem que eu achei aqui na BBC. Gente, 30 cigarros por dia já é uma loucura. Imagina se a pessoa fuma um cigarro atrás do outro, gente do céu. Bom, outro incidente de saúde da princesa Margaret é o seguinte, aconteceu em 1999, quando ela estava de férias, lá naquela vila na ilha caribenha de Mustique, que aparece muito bem, né, as faixões que tinham lá no seriado de Crown e da Netflix. E o que aconteceu? A princesa, então, né, com 68 anos, que havia sofrido um derrame no ano anterior, ela ficou gravemente queimada depois de entrar em uma banheira cheia de água extremamente quente. E aí ela foi transportada de volta para o Reino Unido e passou algum tempo se recuperando ali em Windsor. Um porta-voz do palácio explicou mais tarde o que aconteceu. Bom, a princesa Margaret escaldou os pés algumas semanas e foi vista com um médico local lá em Mustique e voltou para Londres uma semana após do acidente. Então, foram alguns das questões de saúde dos últimos anos dela, né? Ela morreu, então, em 9 de fevereiro de 2002, aos 71 anos, no Hospital King Edward VII, após sofrer mais um derrame, né, e desenvolver problemas cardíacos. Lembrando que no final da vida dela, ela foi vista muitas vezes andando de cadeira de rodas. Então, recordando, ela morreu dia 9 de fevereiro de 2002, aos 71 anos, e no mês seguinte, em 30 de março de 2002, a sua mãe morreu, né? A Rainha Elizabeth, a rainha mãe. Aí, gente, 6 de fevereiro é a data de falecimento do pai. Então, gente, essa época do ano não deveria ser muito legal para a Rainha Elizabeth, né, gente? Bom, é isso. E aí, gostaram? Se gostou do vídeo, não deixa de dar um joinha para eu saber que vocês estão gostando. Bom, agora vocês conheceram um pouquinho mais, né? Ou conheceram totalmente aí a história da Rainha Elizabeth Sister, da irmã da Rainha Elizabeth, a caçula, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha, que me ajuda muito. Não deixe de me seguir lá no Instagram Grande Londres, que lá eu sempre tô postando coisas sobre a família real e sobre a Grande Londres também, tá bom? Eu espero que você esteja bem dentro do possível. Beijo, beijo, beijo e tchau!